Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos os obreiros, a todos os colaboradores, CPOs e a todos os servos. Uma vez mais, aqui estamos com nosso programa Obreiros em Foco. Todos os martes para levar fortalecimento espiritual, para levar um avivamento espiritual para todos os servos. Pero, no final, ou melhor dito, nos minutos finais do programa Obreiros em Foco, nós outros estaremos de rodilhas. Vamos colocar nossas rodilhas no piso e eu he pedido a todos os servos e he pedido também a todas as pessoas que lhe gusta acompanhar o programa Obreiros em Foco, que preparem, por favor, uma sídia. Prepara aí em sua casa uma sídia e nesta sídia ponga a Bíblia aberta e prepare um vaso com água, porque quando dobrarmos nossas rodilhas a Deus, vamos pedir a Ele que nos haga justiça, porque a justiça de Deus libera, a justiça de Deus sana, a justiça de Deus transforma a vida das pessoas, porque a injustiça é um espírito que entra em famílias, é um espírito que entra nele matrimônio, é um espírito que desordena a vida das pessoas. E vamos pedir a Deus que o espírito da justiça venga aplastar, venga arrancar o espírito da injustiça que lhe angustia, que lhe dá esse desejo de morrer, que lhe causa esta depressão, que está causando toda esta desordem em sua casa, em sua vida, em todos os aspectos. Estaremos com os servos de rodilhas, pedindo a Deus e todos os obreiros, colaboradores e servos que já imprimiram esse tapete, porque nós outros enviamos para o WhatsApp e Telegram de todos os servos e pedimos a todos para imprimir este tapete. E todos os dias há uma fecha, há uma meditação para que uno pueda meditar tempranito, colocar suas rodilhas, como você pode ver aí em pantalla, colocar suas rodilhas no piso e pedir a Deus para que Ele pueda escondriar-te e encontrar algo que não está agradando a Deus, porque estamos vivendo ele mês de coração sincero. Deus se agrada da sinceridade, e quando nós outros somos humildes e sinceros, Deus tem condições de nos corrigir, Deus tem condições de nos limpiar, porque a última reunião que tuvimos das vestiduras blancas, eu estou seguro que Deus, Ele pôde falar com muitos, Ele pôde corrigir a muitos, porque Deus só pode ajudar aqueles que são sinceros para Ele. Vamos falar mais sobre isso dentro do programa de hoje. Eu quero mostrar o 7º capítulo desta série que estamos mostrando, alerta de la salvação. Nós outros vamos mostrar a história do obreiro Jorge, ele que estuvo de obreiro antes, ele estuvo hasta de auxiliar de pastor, mas quando ele deixou de ser sincero, ele resbalou, ele caiu em pecado, ou melhor dito, perdeu ele primeiro amor, e ele vai nos contar como foi essa experiência amarga, essa experiência decepcionante, porque quedou decepcionado, mas ele vai nos contar como que ele pôde se levantar, como que ele pôde sanar-se, porque estava enfermo espiritualmente, e como que ele pôde regressar, porque hoje é obreiro novamente, pero desta vez
tudo que ele ha hecho com sinceridade, não para agradar a los homens, mas para agradar a su Senhor, a su Deus, a su Salvador. Todos que querem orar com nós outros e poner o nome de la família e su nome também para o momento de la oração, você poderá enviar-nos através de nosso WhatsApp 099 895 9144. Este número é nosso WhatsApp para que todos possam enviar para o momento da oração. Você que acompanha por Facebook, Obreiros Equador, ou YouTube, Obreiros Equador Universal, você poderá compartilhar o programa em sua rede social. Passe para todos, porque a história de Dom Jorge vai alertar, vai abrir os olhos, vai nos deixar vigilante para que o mesmo, ou pior, não aconteça com nós outros, porque a história que ele vai nos contar vai alertar-nos para que nada venha resbalar como ele resbalou. Por isso, aí está nosso WhatsApp. Você também pode enviar por Facebook ou por YouTube. Anuncia a todos. Vamos começar ele programa mostrando-lhe o sétimo capítulo desta série Alerta de la Salvação. E já vamos regressar. Alerta de la Salvación. Episodio de hoy: el odio hacia los cristianos. Un verdadero horror que es invisible a los ojos del mundo y ni siquiera se escucha ni una sola palabra al respecto. Todos los días, 8 personas son asesinadas a causa de la fe cristiana. 260 millones de cristianos viven en lugares en los que no pueden profesar libremente su creencia, donde son severamente perseguidos y atacados. Por más que lo nieguen, ninguna fe es más odiada y perseguida que el cristianismo. La Iglesia del Señor Jesús ha sido el blanco de la opresión desde la época de los apóstoles, y mientras el fin se aproxima, eso será cada vez más intenso, aterrador, y se propagará a los 4 rincones de la tierra. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, y hermanos, y parientes, y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos, por causa de mi nombre. Para muchos, hasta es difícil mencionar esa cruel realidad. Después de todo, vivimos en un país donde todavía podemos profesar nuestra fe libremente y hablar de Jesús sin ningún impedimento. Pero, sigilosamente, eso ha estado cambiando por todo el mundo. El cristianismo siempre ha sido el mayor obstáculo para las pretensiones de los que quieren implantar sus intereses ideológicos, y por eso quieren destruir los valores bíblicos y morales, cueste lo que cueste. El odio hacia los cristianos, que hasta entonces estaba encubierto, se ve cada vez más explícito, pero disfrazado como libertad de expresión, el famoso odio del bien. Muerte a los evangélicos. ¿Es un crimen? Todos los castigos para los creyentes es poco. La verdad es que para muchos, los cristianos podrían ser eliminados de la humanidad. Por todo el mundo, iglesias están siendo quemadas y destruidas. En Chile, 2 iglesias cristianas fueron incendiadas, un acto delictivo que algunos medios de comunicación minimizaron al denominar a los incendiarios como manifestantes. En Bolivia, el gobierno de izquierda de Evo Morales, hace un tiempo, a través de un nuevo código penal,
consideró como delito la evangelización en el país, con una pena de 7 a 12 años de prisión, y asemejó el hecho de hablar de la fe cristiana al crimen de tráfico y terrorismo. Personas se dirigieron a las calles, oraron en las plazas y después de una gran presión, la ley se suspendió. Durante la pandemia, vimos que ese odio solo aumentó. En varias partes hay iglesias que aún no pudieron reabrir sus puertas. En China, el subsidio emitido por el gobierno otorgado a la población durante este periodo le fue quitado a los cristianos y les obligaron a negar la fe y a sustituir cruces por símbolos del Partido Comunista. Lo que sucede en China solo es una muestra gratis de lo que será el gobierno del anticristo en todo el mundo. Mientras muchos de los que dicen ser cristianos, por cualquier motivo banal, se ofenden y dejan la fe, en este momento hay cristianos sufriendo todo tipo de persecución, en lugares donde no pueden tener ni una Biblia, y cuando los descubren, son enviados a campos de trabajo forzado, pero aún así, no niegan su fe en el Señor Jesús, porque al igual que los cristianos del pasado, anhelan la verdadera patria que no es aquí en esta tierra, sino en el cielo que Dios les preparó. La recompensa eterna es infinitamente mayor que todas las injurias, acusaciones e injusticias que sufrimos en este mundo. Pero solo el verdadero cristiano, nacido del Espíritu Santo, logra soportar hasta el fin. Durante esta serie recibimos muchos avisos de Dios. Vimos que innumerables señales bíblicas se están desencadenando casi simultáneamente en este 2020. No espere una alerta más para entregarse a Él. Tal vez para alguien este sea el último alerta de la salvación. Si está pasando por algún problema o está apartado de la presencia de Dios y necesita ayuda o una orientación, sepa que estamos para ayudarle. Escríbanos al WhatsApp 099-895-9144 y en breve estaremos pasando la orientación que necesita. Veja que cada capítulo de la série nos deixa com temor, nos deixa mais vigilantes, porque mostra-nos que realmente há que estar cuidando-se, há que estar vigilando para não cair em tentação. Mês passado foi feito o propósito das vestiduras blancas. Eu aprendi muito, eu me renovei e creio eu, obreiros, que os terdes também puderam se renovar, foi ungida a cabeça todos os dias, e agora estamos nele mês de setembro, ele mês de coração sincero. Deus se agrada de la sinceridade, Deus não se agrada de la hipocrisia, dele disfarce, uma vez que uno mostra uma coisa, e por detrás uno és outra coisa. Todos os dias estamos meditando, todos os dias estamos colocando as rodilhas no tapete e pedindo a Deus, mostra-me, Senhor, se há algo que está em mim que não está lhe agradando, porque eu quero estar ante tus olhos com sinceridade. Mire o que está escrito no livro de Salmo, capítulo 37, versículo 37, é muito forte. Mire a orientação que a palavra de Deus dá a cada um. Ele habla assim: observa ao que és íntegro. Mire para quem Deus manda uno observar, ou para quem
Deus manda uno mirar. Observa ao que és íntegro, mira ao que és recto, porque el hombre de paz tendrá descendência. Ou seja, Deus não nos manda mirar para os disfarçados. Deus não nos manda mirar para os hipócritas, mas Deus manda que uno siga o exemplo de los íntegros, de los rectos, porque este homem, ele tendrá paz, e de ele vendrá descendência. O que Deus quer, obreiros e servos, que de nós outros nasca pessoas que sejam íntegras, que sejam sinceras, porque quando somos sinceros, é impossível que a vida espiritual esteja apagada. É impossível que a vida espiritual esteja tíbia. É impossível que uno esteja enfermo, porque uno está vivendo em sinceridade, servindo a Deus. Quantas pessoas que hão se equivocado quando habla desta maneira, fulano ou mengano é sincero porque está lleno do Espírito Santo, porque tem o Espírito Santo, por isso que é sincero. Não, é o contrário. Uno é bautizado com o Espírito Santo porque uno foi e porque uno sigue sincero com Deus. Porque se você observar a palavra de Deus, e os frutos do Espírito Santo, ali não está escrito sinceridade. Não está escrito, a sinceridade é de uno. Ou uno tem, ou uno não tem sinceridade. Se você observar, quando o Senhor Jesus estava nele Calvário, na cruz, colgado na cruz, haviam 2 ladrões. Um foi salvo, outro se condenou, porque Jesus não condena a nadie, mas um foi sincero. E o que Jesus disse para esse ladrão sincero? A um oi, estarás comigo nele paraíso. Jesus deu oportunidade à la prostituta. Jesus deu a oportunidade à la mulher adúltera. Jesus deu oportunidade para muita gente que se acercou a ele com sinceridade. Porque quando há sinceridade, é impossível que a vida siga igual. Agora, quando há hipocrisia, quando há um disfarce, então a vida não brilha, não há fruto dele trabalho. Por isso que este mês, obreiros e servos, vamos nos dedicar-nos, porque será um mês de avaliação. Será um mês que uno vai avaliar a uno mesmo. Pida a Deus para que Ele pueda ver, escudrinha-me, Senhor, vê se há algo em mim que não te agrada ou que não está agradando-te, porque eu quero viver em uma servidumbre de sinceridade. E quando há essa sinceridade, Deus, Ele bendice. Veja que dia 7 de outubro, nós outros vamos estar nele Templo de los Milagros em Quitilhuque. Não será nele Templo de los Milagros aqui no norte de Guayaquil, no, na sede nacional. Será em Quitilhuque, às 4 da tarde, vamos estar com todos os obreiros, colaboradores, CPOs, e eu pido a todos vocês que estão em los grupos, há muitos obreiros nele grupo de evangelização, há obreiros nele grupo de la cura de los vícios, há obreiros que estão nele grupo do hospital, em vários grupos da igreja. Você deve invitar aqueles que estão firmes, ou aqueles que estão firmando-se para ser este propósito, para ser um discípulo mais, e orientá-lo, ou você mesmo ajudá-lo a sacar uma cópia
uma cópia deste tapete e orientá-lo a participar dele propósito. E dia 7, às 4 da tarde, nós outros vamos estar em Quitilhuque e o Bispo Júlio estará ministrando esta reunião. Dia 7 de outubro será uma tarde inovidável. Nós outros vamos agora acompanhar um vídeo, e este vídeo habla dele tempo. Quantos que com ele tempo perderam a sinceridade? Começaram sincero, começaram servindo com sinceridade e depois perderam esta sinceridade. Se acorda de Judas? Judas nunca foi sincero. Ele sempre estuvo actuando de maneira equivocada, com trampas. E você sabe como foi ele final trágico de Judas, porque ele não era sincero. Porque quando não há sinceridade, não há arrependimento. Quando não há sinceridade, não há como corrigir, não há como ajudar a um que está em pecado ou praticou ele pecado. Presta atenção neste vídeo que habla dele tempo, porque ele tempo não pode danhar-nos. Ele tempo não pode podrir a um. Ele tempo deixa um mais forte. Ele tempo amadura mais a um servo de Deus em sua servidumbre para Deus. Preste muita atenção neste vídeo e depois acompanhe a história do obreiro Jorge. Ele que foi obreiro, ele que chegou a ser pastor auxiliar e depois resbalou porque ele não foi sincero, porque ele perdeu ele primeiro amor, ele perdeu ele temor, mas logrou regressar. Mas por que mostra, pastor, a história desta maneira? Para que o mesmo não aconteça com nós outros. E se está acontecendo com você, seja sincera, seja sincero, busque ajuda. Não aceite estar servindo como se tudo estivesse bem e sua alma está perdida, obreiro. E sua alma está aí perdida e você está servindo, mas sua alma está perdida. Mas tenho medo de falar, tenho medo de confessar. Medo de quê? De perder um uniforme, de perder uma posição, porque o uniforme e a posição, quem dá é a instituição, mas a salvação é o Espírito, é o Senhor Jesus. E nada é mais importante que a vida eterna. Nada, não coloque nada por em cima de sua salvação. Não coloque posição, não coloque uniforme, nada. O mais importante é nossa salvação. A qualquer momento, a morte pode chegar. A qualquer momento, o arrebato pode acontecer. E se não estou sendo sincero? E se não estás sendo sincero? Os que não são sinceros vão quedar, não entrarão nele reino de los céus. Preste atenção neste vídeo e já regresso que vou mostrar-lhes a história de Dom Jorge. Existe un enemigo que ha derrumbado a muchos. Y no es el diablo. Ni el ser humano. El mayor enemigo de muchos se llama el tiempo. Él es silencioso, pasa rápido y ni lo notamos. Cuando nos damos cuenta, ya estamos viejos. La visión ya no es la misma. Cada vez es más difícil observar.
los pasos son cada vez más lentos. Si no vigilamos, lo mismo sucede en el interior. La sordera espiritual, la parálisis espiritual, la ceguera espiritual. Existen muchos que con el pasar del tiempo ya no consiguen oír la voz de Dios. No tienen más fuerza para levantarse. Perdieron completamente la visión. Lo que descuidamos con el tiempo, lo terminamos perdiendo. Con el tiempo, ¿cuántos abandonaron el altar? Perdieron esas costumbres. Se olvidaron de eso. Soltaron ese privilegio. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Cuando se den cuenta, ya estarán caídos, muertos espiritualmente. El tiempo hace bien para unos, pero mal para otros. Muchos, si pudieran, regresarían el tiempo. Cuidado con aquellos que con el tiempo cambiaron. No deje que le suceda lo mismo. El nacido de Dios con el tiempo no envejece. Él madura. En todo tiempo sean blancas tus ropas y que no falte ungüento sobre tu cabeza. Eu tenho aqui nele estúdio Dom Jorge. Dom Jorge, como foi que você chegou à igreja? Você tinha antes vício? Como que você supo da igreja? Quem lhe trajo à igreja? É prazer ter aqui você nesse programa. Buenas noches, pastor. Yo llegué sí con vicio. En esos tiempos yo vivía en la casa de mis padres. Eran problemas entre hermanos. Yo veía a mi papá emborrachándose y haciéndole problema a mi mamá. Y todo era se puede decir así, era un caos. ¿Qué clase de vicio usted tenía? Alcohol. Alcohol. Sí, me emborrachaba. ¿Y cuánto tiempo usted quedó preso a los vicios? Desde los 16, 17 años hasta los 19 que conocí. Pero usted acá. por algún momento, percebendo que los vicios estavam destruindo sua vida, algum momento por si solo, você tentou abandoná-los? Por sí solo no. Nunca intentou? No, nunca. Ahí en esos tiempos le hablaron a mi mamá, una señora le habló de la iglesia, y yo comencé a acompañar a mi mamá a la iglesia. Começou a venir a la iglesia. Comencé a venir a la iglesia. Y en esos tiempos frecuenté al grupo joven, y me fui quedando en la iglesia. Usted fue se involucrando, mejor dicho, en las cosas de Dios. En las cosas de Dios. Se acercando a Dios. Acercándome a Dios. Y ahí me fui involucrando en las cosas de Dios y así me fui alejando de las amistades del mundo. Porque los amigos te invitaban a hacer deporte en las tardes, fines de semana. Usted puede hasta decir las malas amistades. Exactamente. ¿No? Porque como el versículo que nosotros acabamos de leer, a Bíblia orienta, observa ao que és íntegro, mira ao reto. Ou seja, você antes mirava para aqueles que supostamente eram amigos. Isso. E que te conduzia aos vícios. A los vicios. Pero quando você chegou à igreja, você começou a observar do outro lado. Você começou a observar para aqueles que não viviam mais involucrados nos vícios. E quanto tempo você demorou para liberar-se dele vício? Demoré como unos 5 meses. 5 meses. 5 meses, pastor. Yo me acuerdo que yo ya tenía como 5 meses y yo fui y me involucré en los vicios. 5 meses viniendo a la iglesia. Un sábado para domingo.
Pero me acuerdo tanto que en ese sábado yo había estado en una fiesta hasta las 4 de la mañana. Y entonces cuando yo desperté eran las 8. La reunión principal era a las 10. Y yo desperté todo mal todavía. Pero yo dije, no, yo no voy a faltar a la iglesia. Yo llegué a la iglesia, pastor, en ese domingo. Y yo llegué a la iglesia, pastor, y me sincericé con Dios. Me sentí tan mal, tan sucio, pastor, que yo lloré como un niño. Ou seja, não foi nadie que ele criticou, não foi nadie que apontou ele dedo para você, mas a palavra de Deus nos hace nos avaliarmos. Porque não é ele pastor, ele que está predicando, que juzga as pessoas. Quem juzga-nos e quem abre nossos olhos é a palavra. E escutando a palavra, você começou a se dar conta que não estava no caminho correto. Pastor, en ese mismo domingo, pastor, que yo llegué a la iglesia, yo me di cuenta que no estaba en lo correcto. Y yo decía, Dios, ya tengo tantos meses aquí escuchando tu palabra, ¿y qué fue lo que yo hice, lo que terminé de hacer? Y hasta entonces yo todavía no me había bautizado en las aguas. Todos esses meses que você não estava sendo sincero com Deus, não? No estaba siendo sincero. Estava allí, buscava, mas não havia a verdadeira sinceridade, porque quando uno é sincero, a vontade de uno é se entregar. A sinceridade leva uno a ter ganas. Não, eu quero entregar-me. Eu quero me entregar àquele que pode dar-me uma nova vida em vida e uma vida eterna. Pero você quedou meses apenas frequentando. Sí, pastor. Y como le contaba, y en ese domingo yo decidí bautizarme, pastor. Você foi sincero. Sincero, decidí bautizarme y yo pedí en esos tiempos para los pastores que me bauticen. Y un pastor me dice, ¿estás seguro? Sí, Señor, le digo, estoy seguro. Y me bauticé, pastor. É porque quando ele pastor pergunta, está seguro? É que queremos que uno haga, se entregue para Deus com sinceridade. Que uno não se bautize para agradar a madre, para agradar amigos. Tem que ser algo sincero. Por isso que ele pastor perguntou, você está seguro? Para que uno não esteja enganando a uno mesmo. E você se bautizou. Me bauticé, pastor. Y en aquel tiempo ya comencé a evangelizar, a involucrarme en las cosas de Dios. Y ahí fui avanzando en las cosas de Dios. Llegué hasta un tiempo, dejé la casa y me fui a servir a Dios. Pero depois que você se bautizou nas águas, Jorge, quanto tempo depois demorou para você ser bautizado no Espírito Santo? Un mes. Um mês depois? Um mês, que sim. bacana. Un mes, pastor, un mes. Um mês depois que você se bautizou nas águas, vindo ele bautismo com o Espírito Santo. Você se bautizou Sim, Senhor. Sim. com o Espírito Santo. Sí, Señor. E quanto tempo mais demorou para você ser obreiro? Demoré unos 3 meses, hace unos 3 meses. 3 meses depois dele bautismo, você já estava ali de obreiro. E você era um obreiro dedicado? Como que era? Pastor, muy dedicado, iba a evangelizar, iba a ganar alma, hasta cuando llegó el tiempo que el pastor que estaba conmigo, en esos tiempos yo pasé a estar en la iglesia de Daule. Y allá comencé a servir más a Dios porque ahí se me hacía más cerca para llegar a la iglesia. Y hasta cuando el pastor siempre me decía, ¿tú quieres servir a Dios de una forma mejor y más directa? Y yo le decía, sí, pastor, sí. Hasta cuando yo entré a la obra directa. Entonces, el pastor perguntou, para que todos entendam, se você queria servir a Deus no altar. Porque os obreiros servem a Deus no átrio. Os obreiros têm sua vida personal, seus sonhos, seus projetos, suas lutas, mas em determinado momento, dias da semana, o obreiro saca para colaborar, para ajudar as pessoas. Mas quando abandonamos tudo para estar no altar,
Nuestra vida é integral. De manhã hasta la noite estamos aí. Trabalhamos todo el dia em la igreja. Depois que cerra a igreja, vamos para a rádio, vamos para a televisão. Não para. Estou nesta luta há 35 anos. E cada dia hago com prazer, porque eu sei que eu fui chamado por Deus. Então, quando o pastor perguntou se você queria servir no altar, você aceitou a proposta de servir no altar? Sí, pastor, acepté porque era mi deseo. Já era um desejo. Ya era un deseo, pastor, era unas ganas que yo tenía para servir a Dios. Y en esos tiempos, como yo tenía ese deseo, yo fui para ayudar a la obra en Ambato, pastor. Em Ambato. En Ambato, me acuerdo que en esos tiempos la iglesia en Ambato estaba recién comenzando, como por el 2003, algo así. Estaba recién comenzando y yo fui para allá con toda mi sinceridad, pastor. Gracias a Dios. A princípio, Jorge, como obreiro, como auxiliar, você estava haciendo tudo com sinceridade. Con sinceridad, pastor. Y cuando uno hace con sinceridad, Dios lo honra. Donde usted va a evangelizar, donde va a hacer un trabajo evangelístico, Dios siempre honra, pastor. Você não hacía el trabalho para agradar os homens. No, nunca, pastor. Nunca hice el trabajo para agradar a los hombres, nada. Yo lo hacía de todo mi corazón y el Espíritu Santo daba el resultado. Agora, como foi, Jorge, que você começou a cair? Como foi que esse Jorge sincero, trabalhador, transparente, nele primeiro amor, foi que momento exato que você começou a resbalar espiritualmente? Pastor, después de 3 años yo vine para ayudar a la iglesia Babahoyo. Babahoyo, yo estaba íntegro de corazón, haciendo las cosas sinceras. Pero en esos tiempos me dejé llevar por el lado sentimental. Por el lado sentimental apareció una obrera diciendo que estaba enamorado. Se declarou para você se declarou para ella, ambos se declararam, como foi? Bueno, al principio comenzó, ella se me declaró. Se me declaró. Y después de eso, yo comencé por esa debilidad. Porque não há nenhum problema auxiliar namorar com uma obreira. Porque eu, antes de casar com minha esposa, eu era pastor auxiliar e ela era obreira. E nós outros nos conhecemos e, graças a Deus, hasta hoje estamos aqui. Você conheceu esta obreira e começou a namorar com ela. Mas aonde foi o problema? Foi nele namoro, Jorge? Pastor, sí, en la vida sentimental. Lo que pasa es que el pastor que estaba conmigo, él me dijo que no, porque ella era menor que mí en esos tiempos. Y como el corazón comenzó a inclinarse por ahí, pastor, yo fui debilitándome, cayendo. Pastor le orientou que seria melhor que não. Sí. Pero você começou a namorar escondido? Como foi? Sí, pastor, a conversar escondido, a mandar mensajes já escondido. Acabou a sinceridade, não? Sí, Señor, hasta Porque ahí. tudo que hacemos escondido ou debaixo de las cobijas, não há sinceridade. Então você começou um relacionamento com ella escondidos. Sí, a escondido, cuando había dicho que no, porque pastor, lo que hoy yo veo, lo que el pastor quería era ayudarme, pastor, pero yo no me dejé ayudar. E você quedou quanto tempo vivendo este namoro escondido? Porque você era auxiliar, subia no altar para predicar a palavra de Deus, orava nas pessoas. Você demorou quanto tempo vivendo esta vida dobre? Porque você estava desobedecendo, estava em pecado, porque o pior pecado é o pecado da desobediência. E onde há desobediência, não há sinceridade. Você quedou quanto tempo, Jorge, nesta situação? Como unos 6 meses, pastor. 6 meses? Sí, Señor. E que terminou acontecendo o quê? Porque você quedou 6 meses namorando escondido e chegou a que ponto?
A todo, pastor. A todo, hasta cuando ya uno cometió pecado, ya o sea, no pudimos más y... Chegou a ponto de pecar. Que classe de pecado? Pecado fornicar, pastor. Ou prostituição? Sí, sí, Señor. Então você se prostituiu com a obreira. E quem dos dois buscou ajuda? Ou foi ele, ou foi você? Como que foi? Como fue dicho para no conversar, otra obrera nos vio conversando y le dijo al pastor. Entonces cuando el pastor me llamó, ahí yo ya fui sincero con él. Dijo lo que pasó. Sí, Señor. Lo que estaba pasando. Sí, dijo. Entonces ahí prácticamente ya no pude estar más en la obra. Tuvo en esa que pagar situación. el precio. ¿No? Sí, Señor. E então você saiu da obra, era auxiliar, saiu da obra, seguiu na igreja ou você saiu da igreja? Yo seguí en la iglesia. Incluso yo... Já não era mais auxiliar. Já não era mais obreiro. Ya no era más auxiliar, no era más obrero, pero yo seguí en la iglesia. Y yo, para arreglarme, nosotros nos casamos con ella. Você seguiu com essa pessoa? Seguí con esa Ella persona. também saiu de obreiro. También salió. Aí para arreglar a situação, porque muitos pensam assim, vamos arreglar, vamos nos casar, pero tudo que começa mal, terminando mal. E você então se casou com Nédia. Como foi esta relação? Casé con ella y duró 14 años, pastor. Mas viviam bem? Un tiempo aparentemente el enemigo te hace engañar. Pero hasta cuando llegó la verdadera persona, se puede decir así, que muestra lo que es. Y al pasar estos años, cuando esta persona decidió traicionarme. Essa pessoa que era obreira, que você casou com Nédia, aquele pastor digo, não namore com Nédia, porque quando ele pastor orienta, é porque ele pastor tem uma visão mais grande, uma visão que às vezes uno não está vendo. E ele pastor não obriga, não proíbe, nem tampouco autoriza, ele pastor orienta. E ele resolveu seguir assendo e casou. E você esteve com Nédia, depois casaram, e depois de um tempo, ela te traicionou. Sí, Señor. Ella me traicionó y... Foi duro, não? Duro, pastor, duro. El alma a uno se le cae, pastor. Entonces, tengo 2 niñas en ese compromiso. Jorge, desculpa, algum momento em que você estava ali, depois que saiu, algum momento você pensou assim, caramba, se eu houver obedecido, eu estaria bendecido, eu estaria muito mais adelante. Chegou a pensar assim? Sí, pastor. Bate assim, toca um arrependimento? Toca un arrepentimiento, sí. Yo decía, ¿por qué no obedecí? ¿Por qué no le di oído a lo que me orientaban? Mas para ella chegar a traicionar você, como estava a relação? Já estava mal? Ya estaba mal. Ya venían un año atrás, ya venía mal. Ya no había comprensión, todo era pelea, ya no... E chegou a que ponto? Seguiram ou se separaram? Y llegó al punto de separarme, divorciarme. Tuve que divorciarme. Para que você preste atenção, obreiro, que quando nós outros não somos sinceros, as coisas não saem bem. As coisas não funcionam como deveria funcionar. Este propósito dele mês, dele coração sincero, é para que todos puedan avaliar-se e ver se está servindo a Deus com sinceridade. Agora, Jorge, depois que você se separou de Ed, como foi que você regressou como obreiro? Pastor, después que yo me separé, vino todo el dolor. Yo tenía ganas hasta de matarme, pastor, quitarme la vida. Llegó a este punto. Tenía, sí, pero vuelta yo tenía mi conciencia y mi conocimiento que mi alma no iba a ser salva. Entonces, ahí yo decidí ir a la iglesia frecuentemente.
y humillarme a Dios. Humillarme, orar. Então, no momento que você começou a humilhar-se, você começou a usar a sinceridade. La sinceridad, pastor. Yo llegué al punto de nuevo, al ver de nuevo las cosas, yo pedí para el Espíritu Santo, ver de nuevo las cosas como el primer amor. Como el Volver ao primeiro amor. volver al primer amor, ver a los siervos de Dios, a los obreros, como un ángel de Dios. Y yo tuve que olvidarme de que yo un día... Porque, Jorge, desculpa, você chegou a ter malos olhos? Sí, ya al tiempo sí. Sí, porque yo ya pensaba que ya no era por gusto del diezmo, ofrenda. Ya yo pensaba que todo era un Você pasatiempo. começou a perder o prazer pelo que é santo e começou a ter prazer pelo que é profano. Mas quando você regressou e começou a se humilhar para Deus, ser sincero com Deus, o que aconteceu, Jorge? Pastor, yo fui renovado con el Espíritu Santo. Amém. Porque yo un día fui bautizado y yo fui renovado con el Espíritu Santo. Tudo começou de novo. Todo comencé de nuevo. Comencé de nuevo, pastor. Y cuando yo comencé de nuevo, Dios comenzó a darme una nueva vida. Porque yo tenía una amargura, pastor. No es fácil uno al saber que también tuvo hijos en ese compromiso. Y uno es padre, pastor. Y uno es padre y entonces es duro. Ou seja, não há como mais corrigir. É uma situação que aí está. Mas a solução qual é? Que uno pida perdão a Deus, que uno se perdone. Porque o problema de muita gente, Jorge, é que não se perdona. Eu não me perdono porque eu hice isso, aquilo. Há que se perdonar. Porque se Deus me deu perdão, eu estou em paz, eu tenho que me perdonar. E é aí que começa uma restauração. A própria palavra de Deus habla que a glória desta última casa será maior que a primeira, quando há sinceridade. E você, para não se alargar muito, e você volveu a ser obreiro. Sí, pastor. Ahí yo volví de nuevo al primer amor y comencé a evangelizar, ganar alma. Me acuerdo que en ese tiempo tenía una moto, había la pandemia. Y en la pandemia yo ayudaba a cargar a 2 personas en la moto para que vayan a la iglesia. Y ganando alma, pastor. Y ahí Dios comenzó a usarme de nuevo. Comenzó de nuevo a usarme. Y por la misericordia de Él, siempre digo esto, por la misericordia de Él, por ver la sinceridad, volví de nuevo a ser obrero, pastor. E eu lhe pergunto, e a vida sentimental, você ha vigilado hoje ou ha dado papagem? No, ahí yo comencé a vigilar, pastor. Ahí comencé a vigilar, después de un tiempo conocí de nuevo a la que hoy es mi esposa. Casou de nuevo? Sí, pastor. Volví a casarme de nuevo, pero haciendo las cosas correctas. Desta maneira, desta vez, você foi por el caminho correto. Sí, pastor. Aí sim. Ahí comencé a hacer las cosas. Há quanto tempo que está casado de novo? Ya voy para 2 años. 2 anos. E há quanto tempo que volveu ser obreiro? 2 años. 2 anos. 2 E anos. aí, quando nós outros somos sinceros, Deus nos dá a oportunidade. Você aproveitou a oportunidade, Jorge. Sí, pastor. E você foi sincero com Deus. Sí, pastor. Y por eso estoy aquí. Por eso estoy en la Que obra. conselhos te dá aos obreiros porque em sua época não tinha terapia del amor, não? Que conselhos te dá para os obreiros hoje, casados, solteiros, seja quem seja, para a vida sentimental deles? Que se orienten en la vida sentimental. Hoy en el día tenemos los días jueves, pastor, la orientación de la vida sentimental, terapia del amor. Y le cuento, pastor, que cuando yo conocí a mi esposa, la que hoy es, desde que comenzamos a ser amigos, ella me inculcó venir los jueves a la terapia. Ella fue inteligente, ¿no? Sí. Y hasta hoy nosotros no perdemos ningún jueves. Vê a diferença de la que você tem hoje e da que você tuvo nele passado. La que você tuvo nele passado
se Ed estivera bem com Deus, se Ed não estivera disfarçada, Ed não permitiria que os terdes vinieran a ser sequestrados. Porque quando um está mal e o outro está bem, o outro detém, o outro frena a situação. Pero quando os dois estão mal, o laço leva os dois. Mas hoje, Jorge, é uma vida nova, hoje uma vida com sinceridade. Como foi o mês das vestiduras blancas para você? Muy hermoso, pastor. Muy bonito, muy bueno. Uno se renueva y así cada día, en cada propósito. Estuvo se ungindo com el azeite? Sí, pastor. E a esposa? También. Eu estava escutando uma pareja de obreiros falando que foi uma bendição, porque ele dizia: eu ungia minha esposa, Ed me ungia, leíamos a meditação todos os dias juntos, a meditação que chegava por WhatsApp ou Telegram, veíamos juntos, ou seja, a pessoa se entregou ao propósito. E agora estamos neste propósito de coração sincero, para que todos sejam sinceros com Deus. Então, Jorge, hoje está tudo transformado. Você foi sincero com Deus e Ele lhe deu a oportunidade. Sí, pastor, Él me dio una nueva oportunidad. Y yo quiero decirle para todos los obreros que día a día Dios nos da una nueva oportunidad. Y nosotros tenemos que aprovecharla, porque no sabemos el mañana si volveremos a tener una nueva oportunidad. Hoy Dios nos dio vida, nos dio para respirar nuestros pulmones, porque tenemos una oportunidad. Mañana no sé, pastor. Es verdad. Entonces es hoy que uno tiene que ser sincero, no dejar para mañana. Lo que se puede hacer hoy, ¿no? Sí, no dejar para mañana. Entonces, danos prisa, pastor. Jorge, eu lhe agradeço por sua história. Estou seguro que está ajudando a muitos. E a única saída é que um seja sincero. Eu gostaria que todos mirassem agora este vídeo que habla melhor do mês de setembro. Nós outros vamos estar aqui do mês de outubro. Vamos estar às 4 da tarde. Será em Quitiluk. Não será aqui no Templo de los Milagros. Será no Templo de los Milagros em Quitiluk. Às 4 da tarde, toda Guayaquil vendrá para Quitiluk, vai trazer seu tapete que você já imprimiu e será transmitido para todo o país desde Quitiluk. Vamos a este vídeo que habla deste propósito e já regressamos. A partir del momento que usted lo buscó, conoce lo más profundo de su corazón, sentimientos e intenciones, incluso las cosas que usted aún no sabe. Si Dios lo mira a usted, ¿qué va a encontrar? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. En este mes de septiembre, vamos a vivir la fe del corazón sincero ante nuestro próximo encuentro de obreros. Sábado 7 de octubre, a las 16 horas, en nuestra sede de la Iglesia Universal, en la Avenida Quito, 1100 y Calle Luque, y con transmisión para todo el país. Eu estou seguro de tudo que ustedes puderam escutar, que sirva de exemplo para que o mesmo não aconteça com nós outros. Vivamos o propósito de coração sincero.
viva. Todos os dias estaremos meditando juntos. Eu estou enviando todos os dias a meditação. E não se olvidem, será dia 7, primeiro sábado de outubro. Estaremos em Quitiluk e todos os servos vão organizando-se, passando a voz, todos os obreiras, colaboradores, uniformados, pida para que seu discípulo ou aquele que você vai invitar esteja com nós outros, saque a cópia do tapete e vivamos, porque Deus bendicerá. Vamos agora falar com Deus. É momento de la oração e eu estou seguro que esta oração lhe bendicerá. Nosso Deus e nosso querido Padre, uma vez mais estamos com os obreiros, colaboradores, CPOs, servos e muitas pessoas. Estamos de rodilhas ante Ele, Senhor, para ser sincero contigo, porque a sinceridade é algo que chama a atenção dele, Senhor. Nele passado, todos que se acercaram a ti com sinceridade, tiveram uma oportunidade, foram transformados, foram liberados, foram bautizados nele Espírito Santo. Ele, Senhor, quando ressuscitou, ele, Senhor, apareceu para uma ex-prostituta, para uma mulher considerada a basura da sociedade, mas por causa da sinceridade de Édia, ele, Senhor, deu a Édia a oportunidade de ver-te ressuscitado. Ó Padre, revela-te para todos aqueles que neste momento, com sinceridade, lhe pede ajuda, que com sinceridade lhe pede a oportunidade para sair deste mundo de engano, de disfarce, para sair deste mundo de aparência, porque, Padre meu, hasta quando uno estará enganando a uno mesmo? Porque uno não pode esconder-se dele, Senhor, nem tampouco dele, diabo. Uno sabe que sua alma está comprometida e lá a sinceridade é a única coisa que pode liberar, que pode Espírito Santo salvar a alma desta pessoa. Espírito Santo, eu lhe pido, convença, porque se ele, Senhor, não convencer, nada pode convencer. El homem não tem poder de convencer, solo ele, Senhor. Então, Deus meu, que ele, Senhor, ajude a tus servos, porque uma vez que todos estejam bem, uma vez que todos estejam saludáveis espiritualmente, a obra vai desarrollar, ele número de discípulos se multiplicará. Meu Padre, consagra este vaso com água, e quando todos beberem água, esteja bebendo de tu poder, ele poder que libera, ele poder que deshace todas as obras do inferno, ele poder que transforma os huesos secos em bendições. Meu Padre, entregamos tudo em tuas mãos e determinamos este vaso com água consagrado, em nome de Deus Padre, em nome de Deus Hijo e Deus Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Bebamos del agua. Ingrese al Facebook de Obreros Ecuador. Síguenos en nuestro fanpage dándole me gusta. Entérese de las novedades y reciba mensajes de fe y edificación para su vida día a día. Obreros Ecuador. Hola,
mi nombre es Doménica y yo soy parte del grupo de evangelización aquí en el Templo de los Milagros y ya me estoy preparando para este día viernes 15 de septiembre para participar de esta gran vigilia llamada El Primer Amor, que será realizada a las 11 de la noche. Yo ya tengo mis invitados porque sé que este día viernes va a ser una gran bendición para nuestra vida espiritual. Será realizada aquí en la Avenida de las Américas 305 al norte de la ciudad de Guayaquil. ¿Y usted está preparado para venir este día viernes? Mi nombre es María Lloví. Este día viernes 15 de septiembre, estaré llevando mis invitados a la vigilia del Primer Amor en el Templo de los Milagros. Mi nombre es Marisela Cadena y este 15 de septiembre estaré presente en la vigilia del Primer Amor y estaré llevando a mi invitado. Graças a Deus, estou seguro que o Espírito Santo já bendigo. Pero antes de finalizar, eu gostaria de acordar a todos que este viernes vamos ter a vigília dele Primeiro Amor, que já vai a colaborar, que já vai ajudar-nos a este propósito dele coração sincero. Vigília este viernes às 11 da noite no Templo de los Milagros, aqui no norte de Guayaquil. Todos já sabem a direção, todo Guayaquil estará aqui, vai começar às 23 horas. Será uma vigília muito bendecida, onde pastores também serão consagrados de pastor, seu ministério sendo aprovado por Deus. Por isso, obreiros, não perda a vigília, não perda dia 7 de outubro em Quitiluc. Será uma reunião em que todos, quando chegar já estarão conscientes de tudo que tem que corrigir em sua vida. Amanhã eu vou enviar a meditação para todos. Deus bendiga a todos e vamos seguir nesta fé. Existe un enemigo que ha derrumbado a muchos. Y no es el diablo. Ni el ser humano. El mayor enemigo de muchos se llama el tiempo. Él es silencioso, pasa rápido y ni lo notamos. Cuando nos damos cuenta, ya estamos viejos. La visión ya no es la misma. Cada vez es más difícil observar. Los pasos son cada vez más lentos. Si no vigilamos, lo mismo sucede en el interior. La sordera espiritual, la parálisis espiritual, la ceguera espiritual. Existen muchos que con el pasar del tiempo ya no consiguen oír la voz de Dios. No tienen más fuerza para levantarse. Perdieron completamente la visión. Lo que descuidamos con el tiempo, lo terminamos perdiendo. Con el tiempo, ¿cuántos abandonaron el altar? Perdieron esas costumbres. Se olvidaron de eso. Soltaron ese privilegio. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Cuando se den cuenta, ya estarán caídos, muertos espiritualmente. El tiempo hace bien para unos, pero mal para otros. Muchos, si pudieran, regresarían el tiempo. Cuidado con aquellos que con el tiempo cambiaron.
No deje que le suceda lo mismo. El nacido de Dios con el tiempo no envejece. Él madura. En todo tiempo sean blancas tus ropas y que no falte ungüento sobre tu cabeza. Vigilia del primer amor. Un día especial para renovar su fe y determinar el bautismo con el Espíritu Santo. Viernes 15 de septiembre, a las 23 horas, en el Templo de los Milagros, y con transmisión de videoconferencia para todo el país. Este fue su programa, Obreros en Foco, que tiene por objetivo ayudar, orientar y fortalecer su fe inteligente. Invite a alguien para ver el próximo programa con usted.